Meu Deus, não fazem isso. Boa noite a tudo, aquele que ama Angola. E isso é um live curto aqui, vamos falar aqui de algo que é muito importante. Veja só bem, políticas de impacto. Qual é a diferença entre políticas de impacto, ok? Vamos ver. Políticas de impacto e políticas inaugurais. O que são políticas inaugurais e o que são políticas de impacto? Bem, eu vou aqui falar com vocês sobre uma problemática do MPLA, uma problemática que nós estamos a assistir até com João Lourenço. Nós tivemos aí o discurso da nação, e o discurso da nação nos faz lembrar uma realidade distópica, ok? Porque tudo que o presidente do MPLA e acidentalmente presidente de Angola, João Lourenço, fala sobre Angola, parece um mundo, um universo paralelo, um sítio que nós não sabemos onde aquele senhor busca esse sítio e onde é que ele tira as estatísticas que ele leva para dentro dos seus discursos. Nós tivemos um discurso da nação, já tivemos acesso ao PDF, o PDF tem 154 páginas, mano. 154 páginas. As leis literárias nos dizem que a partir de 100 páginas já não é um manuscrito qualquer, estamos a falar de um livro. Como é que Angola está num buraco tão profundo? Atenção, vê só bem, um buraco tão profundo que até o discurso da nação tem 154 páginas, mas a realidade de Angola é uma realidade totalmente absorta. É uma realidade de miséria, é uma realidade de muito sofrimento e é uma realidade que nos envergonha a todos. Algo que me chamou a atenção foi o presidente do MPLA, acidentalmente presidente de Angola, ele conseguiu afirmar que Angola, os angolanos agora, a esperança de vida dos angolanos aumentou para 4 anos. Eu pergunto, mas quem dá esse tipo de estatísticas ao senhor presidente do MPLA e acidentalmente presidente de Angola? Porque a presidência de Angola nas mãos de João Lourenço foi um acidente. Foi um acidente que tem vários fatores envolvidos, não é preciso nós pensarmos que José Eduardo já não estava bem no seu juízo, José Eduardo já não estava bem, pegou e atirou o país nas mãos de uma pessoa que não tinha noção do que fazer com o país. Okay? É preciso nós pensarmos dessa forma, porque, na verdade, quando muitas pessoas alertaram-nos e nós fomos levados pela euforia, muitos de nós decidiram dar um voto de confiança ao senhor presidente do MPLA, presidente acidental de Angola. Nós demos aquele voto de confiança e, na verdade, o MPLA mostrou que o MPLA vai ser sempre MPLA, ok? O MPLA é um grupo de pessoas, de pretos assimilados, que afastaram-se dos propósitos que nortearam os processos revolucionários, ok? Que nortearam aquela ideologia toda bonita que tinham à volta e que receberam o país por conveniência. Vamos só olhar para as coisas. Quem conhece a história de Angola, quem lê o livro de descolonização de Angola, sabe do que eu estou a falar. Angola foi entregue nas mãos do MPLA por Portugal. Por isso é que eu digo, meus irmãos, vamos estudar história para nós compreendermos o que se passa naquele país, nesse país Angola. Para compreender o que se passa, é preciso estudarmos. Angola foi entregada de bandeja na mão do MPLA porque, segundo os portugueses, e o Rosa Coutinho, o almirante Rosa Coutinho, que foi cunhado, olha só bem, o almirante Rosa Coutinho, que foi cunhado do Agostinho Neto, que foi o homem por detrás, o grande cérebro por detrás da questão das independências angolanas e desse processo de descolonização, era irmão da mulher, ok? Irmão da mulher do Agostinho Neto. Vê só onde é que nós começamos a nossa história. Então, ele que foi o grande cérebro é que entendeu que precisavam na altura, devido ao fervor dos processos revolucionários que despontavam por toda a África, aí, nos anos 60, nos anos 70,
Era a imprudência ter um branco como Lúcio Lara como cabeça de um partido revolucionário preto que lutava contra o colonialismo. Então eles decidiram pôr na frente dos destinos do partido um preto que eles pudessem ter total controle. Para começar, o grande estrategista, o grande estrategista, o cunhado do Agostinho Neto, Almirante Rosa Coutinho, a primeira coisa que fez foi empurrar uma mulher branca para o preto assimilado. O preto assimilado é um preto que tem orgulho profundo na política colonial, na cultura colonial. E essa pessoa era caracterizada pelo Agostinho Neto. Okay? O Agostinho Neto era mais ou menos um boneco à frente para enganar os pretos e por trás ele era uma marioneta dos portugueses que queriam manter a influência política e econômica em Angola por via do provincialismo ultramarino e queriam manter o Estado colonial angolano para continuar a negociar as riquezas de Angola com Portugal como um parceiro preferencial. Surgiram vários acordos secretos por detrás disso, que nós até estamos a pagar os acordos secretos que o MPLA de Agostinho Neto fez com Portugal. E nós não queremos falar disso, mas pronto, vamos falar mesmo aqui porque é importante estudar a história, porque não basta olhar para o MPLA como nós conhecemos e falar, o MPLA está aí, o MPLA tem que ser... Não. Você tem que conhecer a história de Angola. Você tem que saber quem colocou o MPLA em cima. Você tem que saber por que a maior parte dos dirigentes do MPLA tem dupla nacionalidade. Você tem que se perguntar quem é a Carolina Cerqueira. Qual é a família tradicional angolana que tem nome de Cerqueira? A maior parte desses dirigentes que estão aí assimilados, os deputados que pertencem ao MPLA, é preciso olhar para isso com algum cuidado aqui. Todos têm nomes excessivamente portugueses. Virgílio Fontes Ferreira, Carolina Cerqueira, Asher Mangueira, é para tudo excessivamente português. Por quê? Porque são assimilados. E o assimilado é o elemento vital para o funcionalismo do Estado colonial em África, para manter o quê? Os contratos e os acordos secretos que foram celebrados nas independências. Portanto, Agostinho Neto foi colocado aí, era um homem frágil, ok? Um homem frágil, que era marioneta dos portugueses, que tinham planos de manter aquilo que era a influência política e econômica em Angola e conseguiram fazer isso muito bem. Veio aí a conversa de uma revolução que eu chamo que é Revolução de Luxo, 25 de Abril, Revolução dos Escravos, que foi uma revolução de luxo. As tais revoluções que não se dispara nenhum tiro, porque foi tudo um plano engendrado para dar a impressão que as autoridades portuguesas estavam contra as políticas ultramarinas da coroa portuguesa, ok? Foi preciso criar esse enredo todo para poder se transferir a confiança de que Portugal seria um parceiro estratégico para Angola e que a antiga administração que tinha interesses colonialistas já não estaria nada a ver, mas lê de engano. A transição, a morte do Salazar, a transição de Portugal para uma república, tinha como plano manter os estados coloniais, os estados em África sequestrados a funcionar para benefício da República Portuguesa. Seguiram-se vários modelos de escravidão. Reparem que pessoas politicamente expostas em Angola investem em Portugal. Vocês acham que isso vem do acaso? Isso vem do acaso. Vamos aqui ser um bocadinho sérios. Isso vem do acaso. Isso é obra do acaso. Isabel dos Santos injetou dinheiro em Portugal. Portugal sofreu várias recessões, inflações, teve a economia toda arrebentada e graças a Angola, Portugal recuperou-se várias vezes das inflações. Não existe país nenhum na Europa que se beneficia mais da desgraça dos angolanos do que Portugal. Vamos aqui conversar. Por que não conversamos sobre essas coisas? Vamos continuar a nos mentir porque não, Portugal, quando vem aquele velhito maçônico, acho que, como é o nome dele? Ticelito, que fica andando nas ruas, ficam todos emocionados porque o povo angolano não se libertou do síndrome de escravidão. Nós somos um povo escravo.
Nós somos um povo que tem necessidade de ser paternalizado. Que um branco chega, fica muito à vontade. Ele fica à vontade porque ele sabe, não há lugar em que o branco se sente mais amado e protegido que não seja a África. Porque em África o branco é uma autoridade devido ao processo colonial. Então o branco, quando chega aí, ele não precisa de guarda-costas porque o povo escravizado mentalmente é que lhe protege. E é isso que se passa em Angola. Toda a gente, Ticelito, estava lá pelos interesses de Portugal. Qual é o país que reconhece sempre as eleições em Angola? Hã? Qual é o país que é a porta de influência de Angola para a Europa e para o mundo? Comecem a pensar nisso. Pensem também nas questões que vamos tocar daqui a pouco, que tem a ver com os processos de distração e engenharia social que nós chamamos de pão e circo. O que é o pão e circo, meus irmãos? Vou-vos contar um bocadinho do pão e circo para a gente poder entrar na nossa conversa. Políticas de pão e circo. O que é isso? São as políticas de distração. Políticas de distração. Durante a decadência do Império Romano, vamos entender bem, durante a decadência do Império Romano, o Império não queria que as pessoas percebessem da iminência da corrosão do Império Romano. Então eles criaram o quê? Foi a época da criação dos grandes coliseus, em que gladiadores lutavam até a morte para o divertimento das populações. Então, os dirigentes de Roma, naquele tempo, como sabiam que era inevitável a queda de Roma, Roma estava a se fragmentar enquanto império, baixaram um decreto que o povo tinha, toda a gente tinha direito a receber 2 pães e um pote de vinho ou de água. E as entradas no Coliseu para assistir às batalhas sangrentas dos gladiadores era gratuito. Os coliseus ficavam cheios e o povo ficava lá distraído. Os gladiadores, que muitos desses gladiadores, eram prisioneiros de guerra, que foram capturados durante as manobras expansionistas do Império Romano, lutavam até a morte. E o povo delirava com aquilo. O povo ficava distraído, porque era diversão para ficar distraído, e tinham que encher a barriga com vinho fermentado, cerveja fermentada e pão, que era gratuito por decreto romano. Manter as pessoas distraídas enquanto os políticos notavam que a decadência era iminente, que iam cair a qualquer momento, mas queriam tirar todo o proveito. Para tirar o proveito e evitar as revoltas populares, era necessário manter o povo distraído nos coliseus e a comer o seu pão e a beber a sua cerveja. Essa tática é a que é usada hoje em dia. Angola é um Estado. Tu vês Angola como um Estado profundamente imerso na doutrina colonial. Nós também estamos na distração. Hoje em dia já não existem espetáculos sanguinários, mas existem o quê? As ligas de futebol, os tais desportos de massa, que são espaços que são usados para distrair as pessoas, dos enredos políticos que acontecem nos bastidores dos Estados coloniais. Você, angolano, está aí, mas você tem uma equipe em Portugal, você é do Benfica, você é do Porto, você é do Sporting. Vais a ver a ideia. Se nós não começarmos a entender as políticas e a ciência do próprio colonialismo na descaracterização do indivíduo e, acima de tudo, na descaracterização da consciência do indivíduo, você nunca vai entender por que nós estamos onde nós estamos hoje. São as políticas do pão e circo. Mas como é que as políticas do pão e circo funcionam hoje? Muitas pessoas pensam que certos acontecimentos caricatos que acontecem na sociedade angolana eram uma obra da evolução da própria sociedade em si. Mas não. Na verdade, Angola sempre foi controlada por altos níveis de inteligência, contra-inteligência, que operavam dentro das cinturas, sabe de quê? Dentro das cinturas de segurança do Estado. Eram consultores que vinham de várias partes do mundo. Nós tivemos aqui consultores brasileiros, consultores israelitas, consultores russos, consultores de toda a parte do mundo, que são chamados cientistas sociais e engenheiros sociais. Eles são os grandes responsáveis por controlar a máquina cultural e a máquina de difusão da informação. Entendam bem, a máquina da difusão da informação.
Muitas vezes vêm certos acontecimentos na nossa sociedade, artistas que estão a bater de repente, que estão a trazer uma tendência que visa desnortear o pensamento e manter as pessoas distraídas e pensam que aquilo é por acaso. As galas de premiações existem para criar referências, e essas referências e estereotipos se massificam no interior das sociedades e, dependendo do nível de influência, que naturalmente é sempre negativo, acabam sempre por manter as pessoas absortas, distraídas e mentalmente fragilizadas. E é aí que o sistema se aproveita e faz a sua festa. Não havia necessidade para Angola, um país tão rico, ser governado com esse estilo de propaganda e distração. Não havia necessidade disso, porque nós precisávamos de crescer, desenvolver o país no verdadeiro sentido, porque Angola é uma terra muito linda, pá. Angola é uma terra linda, mas é uma terra empobrecida, é uma terra de maldade, é uma terra de ódio, que sempre se governou com ódio. Como é que é possível uma terra fértil, com vários campos férteis, as pessoas morrem de fome? Como é possível, com 20 e tal anos de paz, ainda vivemos fundamentalmente com mais de 80% de importação de produtos estrangeiros? Como é possível? Como é que se explica isso? Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,